Glórias a Deus. Igreja, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com você nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ficar com versículo 13 e versículo 14. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor dessa casa, pastor Odilon, pastora Maria Glória. Que Jesus abençoe a vida e a família de vocês. É um prazer conhecê-los. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Ao pastor vice-presidente dessa casa também, pastor Gerson El. É isso? Acertei? Deus abençoe, pastor, o Senhor, a sua esposa, a pastora Raquel. Também a liderança da CIB dessa igreja. Deus abençoe a nossa irmã Lucielma, a nossa irmã Dalva e a nossa irmã Fernanda. Muito obrigado pela confiança, pelo convite, pela recepção e todo o cuidado. E todas as congressistas, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja um dia abençoado na presença do Senhor. Que você volte para a sua congregação, para a sua cidade, para a sua casa, com posse de vitória, de resposta, de providência, com toda autoridade, com toda liberdade. Diga para quem está ao seu lado: que bom que você veio. Dá um sorriso aí. Já deu um sorriso? Já saudou com a paz do Senhor ou só chegou, sentou e ficou? Dá um sorriso aí, diga: minha irmã, meu irmão, que bom que você veio. Que bom que nós estamos na casa do Senhor. Que bom que você conseguiu vencer todos os obstáculos. Todos os pastores que estão aqui, suas esposas, Deus abençoe também. Minha mãe que está ali me acompanhando. Mãe, te amo, muito obrigado pela sua companhia. Vamos lá para a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim: ao Senhor que lhe falou, Agar lhe deu este nome: tu és El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionou a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que esse poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado de Beer-Lahai-Roi, poço daquele que vive e daquele que me viu. E você diz um amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Minhas irmãs, igreja do Senhor, nós estamos diante de um texto que nos apresenta uma mente muito apressada. E por que eu digo uma mente muito apressada? Porque o texto do capítulo 16, ele começa com uma mulher vivendo à base de pressa. Nós estamos falando aqui de Sara. Sara está com pressa. Pressa porque quer ser mãe. E pelo desejo de ser mãe não pode conceber o desejo que ela carrega. Por quê? Porque naquele momento o Senhor a tinha feito estéril. Então nós entendemos que essa mulher, ela está com uma urgência de viver aquilo que ela sonha. E apressa a igreja do Senhor, ela ofende a nossa espera. Porque nós estamos diante de uma mente muito ativista. Alguém que quer fazer, alguém que quer possuir, alguém que quer viver, alguém que quer tomar posse. Só que entre o viver e o possuir existe uma espera. E Sara não quer. Sara já esperou demais. Sara não tem a vontade de esperar mais um pouco. Só que eu não estou falando para você sobre uma mente ativista, sobre uma mente apressada, sobre uma mulher que quer viver logo com urgência uma promessa apenas. Mas eu estou falando para você sobre uma mulher que está vivendo o tempo da espera, mas está com uma palavra. Porque Deus já havia dito para Abraão. Porque Deus já havia entregado uma palavra para Abraão. Então é muito diferente você esperar sem uma palavra e você esperar com uma palavra. Porque quando você espera sem respaldo nenhum, sem palavra nenhuma, aí você pode permitir que a incerteza invada o teu coração. Agora, a partir do momento que você está esperando, está buscando, está aguardando, está ansiando, mas está debaixo de uma palavra, na espera,
A dúvida vai querer tomar conta? Vai. A incerteza vai tentar dominar a tua mente? Vai. Só que a todo momento, o teu lado espiritual vai gritar para a tua carne dizendo: espera, porque você tem uma palavra. E nessa manhã de domingo eu vim lhe entregar um recado. Você está debaixo de uma palavra. E quem está debaixo de uma palavra não vai viver uma espera frustrada. Talvez o adversário da tua alma esteja dizendo para você: a tua espera é em vão, a tua busca é em vão, a tua oração é em vão. Mas eu vim lhe dizer: espera, porque você está debaixo de uma palavra. Espera. Carol, se eu esperar vai dar certo? Vai. Por quê? Porque está debaixo de palavra. Carol, se eu esperar vai acontecer? Vai. Por quê? Porque está debaixo de palavra. A tua casa está debaixo de palavra. Tua família está debaixo de palavra. Teus filhos estão debaixo de palavra. Tua igreja está debaixo de palavra. Aquele departamento está debaixo de palavra. Projeto está debaixo de palavra. É por isso que vale a pena esperar. Espera. Se Sara fosse olhar para o contexto da situação, ela pensaria o quê? Abraão recebeu uma palavra, então eu vou esperar. Só que ela sente a vontade, dentro da mente ativista dela, de repente ofender a espera. Aí o que é que ela pensa? Já que eu não posso gerar, eu vou pegar alguém para gerar por mim, hoje, aquilo que eu geraria amanhã. Então a Bíblia agora nos diz, que ela vai lá e pega Agar, a serva egípcia. E o plano de Sara agora é esse: Agar, você se deita com Abraão, e o filho que você gerar é meu. Isso aqui, Carol, é escandaloso demais. Só que dentro da lei da Mesopotâmia antiga, daquela região, isso era comum. Se a dona da casa não podia gerar, a serva geraria por ela. Os filhos da serva seriam filhos da senhora. Então Sara não está fugindo da regra local. Sara não está fugindo do costume local. Pelo contrário, ela está indo pelo código daquele tempo. O plano dá certo. Agar gera, concebe e engravida. Só que a situação aqui começa a se tornar um pouco relevante, porque dentro desse contexto aqui que nós estamos falando sobre uma mulher que quer ter muito e outra mulher que entra na história, é preciso entender que Sara coloca alguém para ter o que ela teria no amanhã, porque ela não consegue esperar no hoje. E minha irmã, nem sempre eu vou viver tempo de gerar. Eu preciso entender que a fase do não conseguir também faz parte de quem eu sou. Só que isso ofende a nossa mente, porque nós estamos acostumadas e acostumados a sempre ter o que queremos. Nós estamos acostumados e acostumadas a sempre conseguir da nossa forma. Então, quando entramos em um período, em uma época, em uma estação da nossa vida, que o Senhor nos diz, agora não vai gerar nada, você não aceita. Porque talvez a imposição atual é, uma mulher tem que fazer, uma mulher sempre tem que possuir, um homem sempre tem que estar na atividade. Só que tem dias que eu não estou 100%. Tem dias que eu estou me sentindo vazia. Tem dias que eu não consigo fazer a oração do jeito que eu estou acostumada a fazer. Tem dias que a palavra, ela é escutada, ela é ouvida, mas o meu coração está tão magoado que eu, como humana, não acredito naquilo que está sendo liberado sobre mim. Por quê? Porque é a fase do não gerar. Só que eu não entendo que até a fase do não ter faz parte de quem eu sou. E é isso que eu vim dizer para você. Você tendo ou não tendo, você tem que continuar sendo a mesma pessoa. E não estou falando de comportamento, mas estou falando de sentimento.
É você entender que hoje não tem, mas amanhã terá. É você entender, agora está fechado, mas amanhã será aberto. Agora está enfermo, mas amanhã será curado. E a tua mente, minha irmã, entender que isso faz parte de quem você é. Nem sempre ganharemos, nem sempre estaremos 100%, nem sempre vamos estar no ápice da espiritualidade. Por quê? Porque eu sou humana. E nós temos que parar de endeusar a nossa espiritualidade com Deus. Eu sou 100%, Carol. Eu sou uma mulher espiritual 100%. Eu oro, eu profetizo, eu entrego a palavra, eu tenho uma vida ativa dentro da igreja. Podem contar comigo para tudo. Só que você precisa entender que nem toda espiritualidade que você possui, ela está anulando a tua humanidade. Você pode ser uma mulher que faz tudo, mas ainda você precisa entender que nem todos os dias você vai estar 100%. Sara que não entende, não é época de gerar ainda. Não é época de ter um filho ainda. Então ela coloca outra para viver aquilo que ela viveria. E aí é o problema. É quando a todo custo eu quero. É quando eu passo por cima de princípios e situações para ter aquilo que eu quero. Eu quero de todas as formas. Aí Agar concebe agora, Agar engravida agora. Aí o texto bíblico nos diz que Agar, então, grávida, ela começa a desprezar sua senhora e Sara não gosta. Só que o sentido dessa palavra no original, do desprezar, ela significa se sentir valorizada. Então, parafraseando a palavra aqui, Agar está olhando para ela e dizendo: eu presto para alguma coisa, eu tenho serventia para alguma coisa, eu sirvo para alguma coisa, eu estou apta a fazer alguma coisa. E aí o texto nos mostra que Sara fica ofendida. E talvez séries, filmes, tudo que você já viu relacionado ao capítulo 16 do livro do Gênesis, faz você acreditar que Agar é a vilã, faz você acreditar que Agar é a maldosa. Só que Agar só está vivendo isso porque Sara quis. Agar nunca pediu por isso. Agar nunca chegou em Sara dizendo: eu quero fazer isso por você. Aí nós começamos a entender o quê? Que a serva agora se sente importante. Por quê? Porque ela entendeu o valor que ela tem, o que ela pode fazer. E minha irmã, quando nós começamos a entender de verdade o nosso valor, além da nossa utilidade, isso começa a ofender pessoas que queriam que nós ficássemos na mesmice uma vida inteira. É por isso que o diabo tenta aprisionar a tua mente. Porque se você virar essa chave e entender quem você pode ser em Cristo, nunca mais as pessoas terão o poder de diminuir você, porque você já vai saber do teu valor. Nunca mais. Alamá Selédio Révia. E é por isso que Deus trouxe você aqui. É por isso que debaixo de tanta guerra e de tanta batalha você conseguiu chegar nesse congresso. Porque hoje é manhã de virar chave. Deus está dizendo: você vai sair daqui entendendo o teu valor, e ninguém mais terá o poder de te diminuir. Ai, a mão derrécia. Aí Sara está olhando e falando: o que é isso? Por que está se comportando assim? Aí Agar: porque agora eu sei o que eu posso. Porque agora eu sei que eu tenho utilidade, e além da utilidade eu tenho valor também. Quando nos posicionamos, começamos a criar à nossa volta pessoas que se colocam como opositores. Porque eles esperavam uma vida inteira de cabeça baixa, e de repente você diz o quê? Sei do meu valor. Aí Sara agora, vendo que Agar entendeu o que ela pode e o posicionamento que ela tem dentro da tenda, a Bíblia diz que ela vai até Abraão e vai dizer o seguinte: seja sobre você o agravo da minha serva, porque ela me humilha, porque ela se levanta contra mim. Aí sabe o que Abraão vai dizer, igreja? A serva é tua, faça você o que bem quiser com ela. Quando Abraão diz isso, Abraão não está sendo insensível diante da situação, mas Abraão está nos mostrando
que verdadeiramente quem começou a situação tem que se responsabilizar por ela. Sara, quem que criou isso aqui? Quem que quis isso aqui? É muito fácil, Sara, você criar toda a situação e depois de não ter saído do jeito que você esperava, você colocar a causa na minha mão dizendo, resolva você. É isso que nós estamos acostumadas, a criar situações desnecessárias, e quando não sai do jeito que eu quero, eu saio terceirizando, dizendo, cuida aí para mim, resolva aí para mim, ora aí para mim, jejua aí para mim, busca aí para mim. Aí eu vou falar como Abraão disse para Sara, a casa é tua, minha irmã, a família é tua, minha irmã, o casamento é teu, minha irmã. Eu não vim dizer aqui que você não tem que ter companheira de oração e de batalha, tem que ter sim, mas eu vim dizer que a responsabilidade sempre será tua em primeiro lugar. Não adianta criar situações e colocar na mão de pessoas aquilo que eu tenho que resolver. Sara está olhando para Abraão dizendo, resolva você, e Abraão vai dizer, a serva está na tua mão. Minha irmã, a mesma autoridade que você tem para criar situações naquele lugar baseado no teu achismo, tenha também para desfazer a situação quando ela se agravar. A mulher sábia, ela é prudente, e a prudência tem a ver com se comportar de maneira exata. O que Sara está fazendo aqui é, criei, mas agora não saiu do jeito que eu esperava, resolva você. Aí a situação vai para a mão de Abraão. Abraão está dizendo, não, para minha mão não, quem criou foi você, resolva você. Se responsabiliza você. A serva não é minha, a serva é tua. Aí o texto, Sara então começou a maltratar e a ferir Agar, e ela foge. Porque para Sara serve mais magoar do que sentar e resolver. Ué, Sara, por que não senta com Agar e conversa? Por que não senta com Agar e coloca os pingos nos is? Porque sentar para conversar requer muito amadurecimento, e nem todo mundo está pronta ou pronto para se assentar na mesa junto de pessoas que ofendeu, que machucou, que desprezou, que humilhou. Isso aqui é só coisa de gente madura. É por isso que Sara não senta na mesa. É por isso que Sara não escolhe o caminho da conversa. Sara prefere magoar, Sara prefere ferir, porque tem gente que pensa que magoando está resolvendo as coisas, tem gente que pensa que ferindo está magoando as coisas. O pregador no livro de Provérbios vai dizer que da boca do ímpio sai palavras de maldição, mas da boca do justo a palavra que sai é palavra de cura. Deus está dizendo, para de ferir, é tempo de chamar para a mesa. Para de magoar, é tempo de chamar para a mesa. Como que senta? Como que conversa? 5 minutos. 5 minutos de uma conversa branda pode paralisar a guerra de uma vida. Você tem noção disso? Você tem noção que tem gente que tira conclusões precipitadas ao nosso respeito, mas que numa única conversa tudo pode mudar? Pessoas que passam a desgostar da nossa vida porque ouvi alguém falar, ouvi alguém dizer, mas nunca chegou e disse, é isso mesmo. Tem muita Sara espalhada dizendo, oprimo para que fuja, magoo para que fuja, ao invés de chamar e dizer, vamos resolver e colocar uma pedra nisso. Só que Deus está levantando mulheres aqui como pacificadoras. Minha irmã, pega na mão dessa irmã que está do teu lado aí, tenha liberdade para isso, tenha liberdade para isso. Pegue na mão dela com todo carinho e todo respeito, diga para essa amiga, Deus hoje está te levantando como pacificadora. Alguém estava esperando a guerra, mas chega você com a palavra da cura. Lá e evala Salamão derrécia. Aí Agar foge porque não consegue ficar num ambiente que ao invés de ter conversa tem ferida, que ao invés de ter conversa tem mágoa. Ela foge. Aí o texto,
e o anjo do Senhor a encontrou. Quem encontrou foi Sara. Sara nem vai atrás. Quem encontrou foi Abraão. Abraão nem vai atrás. Quem encontrou foi o anjo do Senhor. Porque enquanto Sara está dizendo já foi tarde, o anjo está dizendo não é bem assim que funciona não. Lá, Selá e Evou, Lemon derrécia. O Senhor está dizendo que vai fazer alguém se sentir importante nessa manhã. Tem uma Sara dizendo: para mim tanto faz se sair do conjunto, para mim tanto faz se sair do departamento, para mim tanto faz se sair desse lugar. Aí o Senhor está dizendo: se uma Sara está dizendo vai, o meu anjo está dizendo volta. A história não acabou. Quando homens não sabem onde nos encontrar, o Senhor sabe. Isso aqui é tão sério, igreja, porque às vezes nós temos aquela frase, né, aquele provérbio popular: quem não é visto, não é lembrado. E isso às vezes se torna doença na vida de algumas pessoas, porque existem pessoas que pensam que elas precisam ficar provando quem elas são a todo momento para nunca serem esquecidas. Só que eu vou fazer aqui algo e quero que você entenda. Davi estava lá nas malhadas, cuidando lá das ovelhas do seu pai. Aí lá do outro lado, Deus falou o seguinte para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Eu o rejeitei. Se levanta, toma o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita. Chegue lá dizendo que você foi sacrificar a mim juntamente com aquela família. Vai até lá porque eu escolhi um dos seus filhos. É só essa palavra um dos dentro do texto que me prende. Porque Samuel nem sabia quem era Davi. Tanto que quando ele chega na casa de Jessé, passa os primeiros filhos: Eliabe, Samar. Homens completamente de aparência, de postura, guerreiros do exército de Saul. Aí Samuel está olhando e falando: tem que ser esse, só pode ser esse. Nem Davi estava em casa. Só que lugares que os homens não veem, lugares que os homens não enxergam, Deus ainda acha. Alamão da Récia levar. Passa todos os filhos de Jessé. Aí Samuel está confundido. Aí ele pergunta para Jessé: acabaram-se os moços dessa casa? Aí mais uma vez a mesma palavra: ainda tem um. Aí Samuel manda chamar. Talvez você pense que pelo fato de você estar longe da visão, da ótica humana, você é uma pessoa esquecida e esquecido. Mas eu vim dizer para você que o Senhor ainda sabe o teu endereço. O Senhor ainda conhece aquele quarto de oração, viu, minha irmã? Lá, Salai e Jehova. O Senhor ainda conhece aquele lugar. Os olhos dos homens não chegam, mas os olhos do Senhor alcançam. O Senhor a encontrou na fonte do caminho de Sur. Sabe o que é aqui o caminho de Sur? A cidade de Sur, falando de uma maneira geográfica, ela já era divisa com o Egito. Então posso falar aqui, Agar já estava voltando para o ambiente que ela era. Ela já estava indo na rota egípcia para voltar para casa, para voltar para o Egito, para voltar para a sua vida de antes. Ela estava no limite, fala assim comigo, no limite. Aí no limite o anjo chega. E tem muita gente que chegou aqui no limite, viu? Dizendo: Carol, só Deus sabe como eu cheguei aqui nesse congresso. E Deus está dizendo: no teu limite hoje eu te encontrei para dizer para você: ainda não acabou, não acabou, não acabou. Ô Agar, não é assim não, peraí. Aí no limite, aí o anjo encontrou ela no limite, caminho de Sur, já pertinho do Egito. Aí o texto, o anjo vai dizer a ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Não é o anjo perguntando rota não, até porque o Senhor sabia que depois daquele encontro ela não ia mais, mas ela voltava.
mas é o anjo falar Agar. Até porque dentro de todas as aparições, nem Abraão, nem Sara chamava Agar pelo nome. Sara dizia minha serva, e Abraão dizia serva de Sarai. Aí de repente aparece o anjo do Senhor dizendo Agar. Porque tem horas que algumas pessoas, elas querem fazer com que o nosso nome seja esquecido, com que a nossa identidade seja apagada. Só que o Senhor está dizendo, eu ainda te chamo pelo nome. Agar, lá, Seue. Alai emonde esse alavai esode. Talvez a circunstância, talvez o dia mal, talvez o que você está passando esteja dizendo para você, esqueça do seu nome, esqueça a sua identidade, você é só mais uma, você é só mais um, mas é manhã de encontro com Deus, e Deus está te chamando pelo nome nessa manhã, dizendo para você, eu ainda sei quem você é. Agar a serva, porque ele sabe quem eu sou, mas também sabe o que eu faço. Serva, eu sei que você é serva. E dentro do texto aqui a palavra serva realmente se refere a serviço, a aptidão, a destreza, a capacidade de servir com tudo que ela tem. Uma mulher sem reserva, uma mulher que se entrega por completo, essa é Agar. Aí às vezes pensamos que nossa identidade está sendo apagada e o nosso serviço não está sendo notado. Só que aí vem o anjo do Senhor dizendo, te encontro, sei teu nome e reconheço o teu trabalho. Aí eu vou complementar isso aqui dizendo para você, vale mais Agar ser notada aos olhos de Abraão e de Sara ou aos olhos de Deus? Deus te encontrou, Deus sabe teu nome e Deus sabe o que você faz. Deus, de onde vens, para onde vais? Aí o texto, venho fugida. Olha ela falando, venho fugida da face da minha senhora. O anjo vai olhar para ela e dizer, coitada, tadinha, porque Deus nunca entra, minhas irmãs, igreja do Senhor, nessa percepção que eu tenho de que eu sou a vítima. Moisés está diante de um mar, isso aqui é muito sério, Moisés está diante de um mar, atrás está Faraó, cercado por rochas, já que ele está em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Aí quem olha para Moisés só com um cajado na mão, liderando quase 2,5 milhões de pessoas na saída do Egito, no Êxodo, vai olhar para ele e falar assim, coitado, que carga é essa? Tadinho. Porque esse tipo de comportamento que nós esperamos que o Senhor tenha conosco, a vitimização, Deus precisa me entregar a bênção porque eu sofro demais, Deus precisa me entregar a vitória porque eu padeço demais. Deus nunca entra no contexto da vítima que eu pretendo ser ou pretendo que Ele acredita que eu seja. Para Deus eu não sou vítima, para Deus você não é vítima, você é valente. É por isso que mesmo doendo Ele diz para você, vai. É por isso que mesmo chorando Ele diz para você, continua. Aí você fala assim, mas que eu não estou vendo uma saída. Deus está falando assim, vai, porque eu vou te dar a direção. Porque Deus enxerga na nossa vida aquilo que nós não conseguimos enxergar nos olhos naturais. O que é que Ele vai dizer para Moisés dentro dessa situação? Ele vai falar, Moisés, coitado, Moisés, tadinho de você. Ele vai falar, Moisés, porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel, marcha. Porque com Deus não tem essa história de que sou vítima, não. Se Deus vai te dar vitória, minha irmã, não é porque você é vítima, não. É porque você é valente, continuou. É porque você é valente, não retrocedeu. É porque você é valente, não parou. Vítima não, coitadinha não, tadinha de você não. O anjo não fala isso para Agar, não. O anjo vai dizer para ela, já que você veio fugida, então volta, seja submissa, sua senhora. Voltar para aquele lugar que me magoaram, me feriram, voltar. Porque voltar dentro do texto não significa retroceder nesse sentido, mas significa ganhar. Porque com Deus, até quando eu retrocedo, eu ganho.
Aí a gente está dando 3 passinhos para trás para dar 30 para frente. Você está entendendo isso aqui? Aí alguém que está à nossa volta está dizendo, e perdeu, e está voltando, e já era. Aí você, dentro da lógica de Deus, está dizendo, até retrocedendo com Deus, eu acabo avançando. Estou voltando para ganhar, estou voltando para pegar mais impulso. Glória, glória, glória. Volta, ser submissa. A palavra submissa dentro desse texto não significa colocar-se numa situação para que a pessoa te magoe mais. Mas submissa dentro desse texto significa se posicione e entenda quem você é. Então vamos parafrasear a palavra. Volta e se posiciona entendendo quem você é. Porque submissão não tem nada a ver com ser colocado abaixo de alguém para ser desprezado, ferido, magoado. Esse termo submissão, ele aparece a primeira vez dentro da referência de Eva. Eva é uma adjutora, Eva é uma companheira. Foi criada por Deus para que o homem não se sentisse mais sozinho. Eva, dentro da sua palavra, dentro da sua personalidade, ela nunca foi submissa de Adão para receber maltrato, mas sempre para estar ladeando ele com o seu posicionamento, entendendo, a primeira palavra vem dele e a minha complementa. Então submissão é complementar onde eu estou. É por isso que o anjo está dizendo para Agar, volta e seja submissa. O anjo está dizendo, volta e complementa o lugar. Complementar com o quê? Seja a diferença. Sabe por quê, Agar? Porque talvez eles não estavam esperando você voltar. Só que aí você volta agora, e ao invés de magoar como te magoaram, você serve. Ao invés de ferir como fizeram com você, você trabalha. Porque tem gente, minha irmã, esperando o teu pior dentro dessa situação. A situação quer que você perca completamente a estabilidade emocional, que você perca a sua lucidez, que você fale o que não é para falar, que você se comporte de um jeito que não é para se comportar. Só que hoje Deus tem sabedoria pela palavra para a tua vida, minha irmã. Fale para essa irmã que está do seu lado, seja a diferença. Termino aqui. Volta e seja submissa. Por quê? Eu multiplicarei a tua descendência sobremaneira. Ou o anjo falando para Agar, você está grávida, vai dar à luz a um menino e porá o seu nome de Ismael, porque o Senhor ouviu você na tua maior aflição. O braço dele será contra todos e o de todos será contra ele, mas ele subsistirá. Aí ela... E eu chamo aquele que fala comigo de El Roi. Por quê? Porque eu vi aquele que me viu. É por isso que esse lugar, esse poço, no limite de Sur para o Egito, será chamado de Beer Lahai. Porque nesse lugar que eu iria morrer carregando a minha promessa, o Senhor me deu vida, me viu e me ouviu. Esse é o poço daquele que vive e o poço daquele que me vê. Duas coisas aqui eu oro por você. Primeira, Agar entrou sabendo que estava grávida nesse caminho, mas ela nem sabia se estava grávida de um menino ou de uma menina. Aí dentro do cenário que ela pensou que morreria com a criança, o Senhor entregou o nome e ainda falou o que era. Porque aquilo que eu carrego não vai me matar, mas vai me promover. Deus está falando para alguém aqui nessa manhã. Você pensou que vai morrer, o que ia morrer dentro dessa situação, e eu estou dizendo, não vai te matar, mas vai te promover para um próximo nível. Não apenas faço você enxergar o que eu te dei, mas eu dou nome para aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Ismael. Fala para a irmã e para o irmão que está do teu lado, o que você carrega é chamado, o Senhor viu a minha aflição. Ismael. Segunda coisa, isso aqui é dentro do cenário patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles tinham o hábito de todo lugar que eles se encontravam com Deus, ele colocava o nome.
aqui eu vi Deus, aqui o Senhor me apareceu, aqui eu levantei um altar para o Senhor. Aí agora surge uma mulher. Nem Sara fez isso, nem Rebeca fez isso, nem Raquel e Lia fizeram isso. Aí surge Agar, a primeira mulher dentro da era patriarcal, que no ambiente que teve uma manifestação com Deus, disse: eu vou chamar esse lugar, porque Deus te chamou, minha irmã, para fazer do ambiente que era para ser morte, se tornar lugar de encontro com Deus. Beer-la-roi. Você está dizendo, vou morrer, e Deus está dizendo, vai nada, tem um encontro contigo nesse lugar. É aqui que acaba, é nada, tem um encontro contigo nesse lugar. Se coloca de pé no nome de Jesus. Oh, aleluia. Só sobreviventes e sobreviventes levantam as mãos. Levantam as mãos, segura a mão aí, segura, levanta e segura. Feche os teus olhos por um momento. Pensa nesse cenário que está tentando matar a tua fé. Pensa nessa circunstância que você está vivendo, que está dizendo para você, é aqui que acaba, é até aqui que você chega. Pensa nos dias que você está vivendo, e Deus está dizendo aqui: Agar, o teu lugar de morte eu torno lugar de encontro. Beer-la-roi, lá céu eva lamon, berecia lá céu eva. Espírito de Deus, Espírito de vida, o Senhor tem toda a liberdade de passear nesta casa, nesse dia, não apenas nesse período, mas durante todo este congresso. Que o teu Espírito encontre liberdade para marcar encontro com alguma filha tua aqui, mulheres e até mesmo homens que chegaram nesse congresso vivendo dias difíceis, situações difíceis, o ambiente dizendo vai morrer, a circunstância dizendo vai parar, mas hoje nesse domingo é dia de Beer-la-roi, é lugar de encontro. Por isso eu peço, visita a tua filha, renova a tua filha, enche com poder e com autoridade. Senhor, vai renovando promessa nessa manhã, vai levantando, vai colocando de pé cura nessa manhã, traz a vida nessa manhã, muda diagnóstico, muda a sentença, quebra o arco, corta a lança, faz a tua obra nesse lugar, Espírito de Deus, e que esse congresso fique marcado como lugar de encontro contigo. Era para ser morte, era para acabar, só que aquilo que era o fim se tornou Beer-la-roi. Hoje é dia de encontro com Deus, é dia de encontro com Deus. Flua nesse lugar, e que as tuas filhas e os teus filhos sejam cheios pelo poder da palavra, em nome de Jesus.